Boa noite, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou um dos colaboradores da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Estou aqui hoje com a missão de falar um pouquinho com vocês de um tema que eu achei bem interessante, que eu peguei do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, qual que é essa relação deles com o nosso mundo aqui, né? E aí são as duas partes iniciais que eu gostaria de ler junto com vocês as perguntas e as respostas, lá do livro, e aí comentar um pouquinho. Então, as duas primeiras partes então seriam a faculdade que tem os espíritos de penetrar nossos pensamentos, qual que é essa relação, dessa interação e deles penetrarem, conhecerem, verem nossos pensamentos, e qual a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e nossos atos. Então, da primeira parte ali, que com relação à faculdade de penetrar os nossos pensamentos, que é na pergunta 456, do Allan Kardec pergunta, veem os espíritos tudo o que fazemos? Então, tudo que a gente faz, os espíritos estão vendo? E aí a resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, a gente, quem está na doutrina há mais tempo e conhece, já estudou, nós entendemos que nós temos nosso corpo carnal, nossa vida material, e quando desencarnamos ou quando a gente não está encarnado, nós vamos para o lado de lá, que é no nosso, no mundo espiritual. E como fala ali, eles constantemente nos rodeiam, os espíritos, de diferentes graus evolutivos. Então, eles constantemente estão em nossa companhia e acabam vendo tudo o que a gente acaba fazendo. Logicamente, o que interessa mais, às vezes, isso vai até com relação à afinidade que os espíritos têm para conosco, Então, de repente, a gente está num momento da vida, ou um momento mental, local, enfim, tudo vai influenciar a companhia que a gente vai ter no momento, Então, isso também tem uma influência, de quem vai estar junto com a gente, o que eles estão em busca, qual que é a intenção que eles têm. Bom, aí a segunda pergunta aqui. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Então, aqueles segredos mais íntimos que a gente não quer que ninguém saiba, às vezes não quer nem lembrar, de, enfim, problemas, de erros, Então, eles conseguem conhecer até isso. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, para o mundo espiritual, nós estamos como se fosse nus, despidos. Realmente, eles conseguem acessar esses pensamentos mais profundos, assim. E aí aqui ele pergunta novamente, Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta, depois de desencarnada? Aí a resposta: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, de fato, é mais fácil esconder, e se dissimular. Às vezes, para uma pessoa viva que não te consegue, às vezes, ver o que tu tá escondendo por trás de um traje, de uma face, de um semblante, mas chegando lá de lá, as máscaras caem e não tem mais esse jogo de dissimulação, enfim, acaba todo mundo se conhecendo. E aqui, a próxima pergunta. E o que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos
riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. A gente, né, quem já lê alguns livros espíritas, né, enfim, que acabam conhecendo um pouco mais, já vem vários exemplos, né, de espíritos não tão evoluídos que acabam pregando peças, pregando, enfim, tentando prejudicar às vezes de alguma forma a quem deixa ser prejudicado, né, também. Deixa não por vontade própria às vezes, né, mas enfim, a gente às vezes cai nas zombarias deles, né, eles falam, ó, e zombam das vossas impaciências. Então, um exemplo ali, às vezes eles pregam alguma peça, alguma influência que nos prejudica de alguma forma, né? A gente às vezes perde a paciência, às vezes fica bravo, nervoso com alguma questão e, né, às vezes eles estão achando graça e estão comemorando o feito, né? E aí aqui fala, ó, os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. E logicamente, né, os espíritos sérios que veem, né, quem quer ser ajudado ou quem merece ser ajudado. Né? Porque tem, às vezes, muitas pessoas que às vezes não querem nem elas se ajudam, né? Então a gente precisa querer, precisa estar apto a receber ajuda, né? A gente precisa estar acessível a essa ajuda também, né? A gente entende que quando não está numa vibração positiva, numa boa vibração, os espíritos amigos que querem nos auxiliar, mais elevados, às vezes eles não têm nem como acessar, a gente não consegue nem dar um bom conselho, não conseguem conversar com a gente, às vezes por intuição, porque a gente não está na mesma faixa de vibração, de pensamento, de energia. Então, às vezes, até para eles nos ajudarem, às vezes não é nem através da gente mesmo. Às vezes é através, às vezes, de algum parente próximo que está com você, né? Às vezes no mesmo ambiente, ou às vezes algum colega de trabalho, enfim. Às vezes eles agem de forma né, que conseguem, porque às vezes, né, acessar a gente em algum determinado momento é complicado, né? E às vezes por culpa nossa, muitas vezes, né? Por a gente estar, às vezes, como a gente fala, né, no piloto automático, na nossa correria do dia a dia. A gente às vezes acaba esquecendo de fazer nossas orações, ou às vezes quando faz nossas orações, aquela oração dos lábios, né? Aquela oração rápida, que não é a oração com o coração, né? A principal oração é a oração com o coração, né? Aquela oração sincera que vem de dentro, que a gente consegue se conectar com o nosso Pai, né? Que a gente consegue mentalizar nosso Mestre Jesus, né? Nossa Mãe Maria de Nazaré. E então, assim, a gente precisa ter uma oração, né, sincera e, enfim, né, seguir aquela máxima de Jesus que é orai e vigiai. Então temos que vigiar nos pensamentos, nos nossos atos e, né, estar em constantes orações. Então a oração é uma, até acho que provavelmente a gente vai falar um pouquinho ali depois, mas é muito importante. E agora a nossa segunda parte aqui, né, do livro dos Espíritos, que seria com relação à influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Então vamos lá, ó. A pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então eles têm relação, né? Eles acabam agindo? Aí a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então eles têm uma influência bem grande, né? Talvez na grande maioria acaba tendo uma influência que, né, como ele comenta, acabam até dirigindo às vezes nossas ações, às vezes no nosso inconsciente a gente não percebe, mas às vezes estamos seguindo muitos conselhos ou às vezes, enfim, pensamentos, atitudes que às vezes pode não ser vindo da gente, né? E só que nós temos que lembrar que nosso livre-arbítrio, nós temos o nosso livre-arbítrio, então a gente pode decidir fazer ou não fazer determinada ação, determinado pensamento. A gente sempre tem que levar para o crivo da razão, né? Pensar, é um pensamento positivo, é uma atitude positiva essa?
por isso que, né, é sempre importante a oração e a vigília dos pensamentos, sair do automático, né? A gente parar e pensar e refletir, para a gente tomar sempre boas ações. E sempre pensar bem, né? Nunca, né, evitar agir por impulso, com a cabeça quente. Então parar, respirar, ver, pesar, né, as ações, né? Porque assim, todas as ações que a gente acaba tomando tem prós e contras, né? Então a gente tem esse livre-arbítrio para pensar o que seria o mais ideal ou menos pior em alguns momentos da nossa vida, e que são importantes é sempre importante a gente pensar nisso, né? Ó, a próxima pergunta, 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, né? Outros haverá que nos sejam sugeridos? Então, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, então são sugeridos, né? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E aqui na próxima pergunta é interessante, olha só. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Então, né, como é que a gente vai saber essa diferença? Se é nosso ou se é, né, sugerido? E aí a resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Não é uma regra, mas é, né, em geral. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Então fala aqui que não é, né, não tem muita relevância saber se é nosso, se é de algum espírito que sugeriu. E aí fala, muitas vezes é útil que não saibais fazer essa distinção. Por quê? Olha só. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Então vai ser uma prática voluntária. Né? Voluntariamente está fazendo uma boa ação. E se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, não vai fazer muita diferença, né, se é do homem, né, ou se é nosso, ou se é uma sugestão, né, algum espírito que implantou, deu essa sugestão para a gente seguir. Não faz diferença saber se é nosso ou deles, porque na verdade nós somos nós temos nosso livre-arbítrio, como a gente comentou. Então nós somos donos de nós mesmos, a gente vai acabar se governando, tomando as ações, e somos responsáveis por isso. Então, que diferença faz, né? Se formos nós de qualquer forma, se a gente optar pelo bem, como fala ali, né? Então a gente vai fazer voluntariamente, mesmo seja pensamento meu ou do espírito, né? A gente vai praticar o bem, né? E de preferência praticar o bem, né? Mas se praticar o mal, lógico, terá mais responsabilidade se for nós que decidimos, né? Se for alguma sugestão, talvez a responsabilidade será menor, mas mesmo assim teremos responsabilidade. Então, na verdade, para a gente não interessa, né? O que interessa é a gente sempre tentar refletir muito bem para tomar boas ações, né? Depois comenta mais um pouquinho ali sobre essa reflexão ali, mas o que a gente tem que levar é que nós temos nosso livre-arbítrio, nós tomamos as decisões, né, e vamos ser responsáveis por isso, né? Então, cada um é responsável pelos seus atos e a justiça divina, né, a lei divina, ninguém escapa, né? Então, a próxima aqui, né? É sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias. Então, quer saber aqui, né, se os gênios, né, sempre as ideias próprias, né? Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração.
Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira vocação. Se fora útil que pudéssemos distinguir, mais um comentário. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos. Então, Deus, né, proporcionaria a gente como conseguir saber essa distinção. Como nos concedeu de diferenciar dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Então, né, é conveniente que isso aconteça, a gente não ter essa distinção, se é pensamento nosso ou se é de algum espírito. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Então a resposta, né? Pode ser bom ou mal conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. E aqui, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Então, né, talvez quem fica na dúvida, nossa, mas eu queria saber se é pensamento meu ou se é de outro espírito. Então, como é que a gente vai distinguir se é um bom pensamento ou se é um mau pensamento, indiferente se for meu ou de algum espírito, né? Porque a partir do pensamento a gente vai tomar alguma atitude. Como é que a gente vai saber se é um bom espírito ou uma boa ideia? Então, olha só a resposta. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, na verdade, até não interessa se eu recebi, né, uma inspiração de um bom espírito ou de um mau espírito. O que é o que mais interessa? É um bom pensamento? Normalmente o espírito bom vai transmitir um pensamento bom, né? Não vai te transmitir um pensamento que vai prejudicar alguém, que vai causar transtornos, né? Então, sempre vai passar pelo crivo da nossa razão e, logicamente, a gente está, quando são decisões mais complexas e, enfim, a gente se sente um pouco às vezes perdido ou com dúvidas, é sempre bom compartilhar, né? Compartilhar, pedir conselhos para, enfim, né? Amigos, familiares, mas sempre a gente tem que, a partir da ideia, pesar, né, e ver quais são os prós e contras e se isso vai prejudicar alguém, né? Lembrar que nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade termina, né? A nossa liberdade vai terminar onde começa a do outro. Então a gente não pode prejudicar ninguém com as nossas ações, né? Essa é uma regra que a gente tem que sempre levar em conta. E aqui, né, a 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Então, né, para quê, né? Para que sofrais como eles sofrem. E aí pergunta, né? E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, né, acaba, né, os espíritos imperfeitos, né? Que também nós somos imperfeitos, mas, né, os espíritos menos não evoluídos, né, como a gente fala, acabam tentando nos prejudicar por esses motivos aqui, né? Não vai reduzir o sofrimento deles, eles não vão ganhar nada com isso, né, de bom, e fazem por pura, como fala aqui, inveja, porque não quer que a gente seja feliz, né? É como se, enfim, até no nosso mundo carnal tem muita gente que acaba fazendo isso, né? Em vez de olhar para o lado e ficar feliz com alguém numa situação boa, às vezes a gente quer que a pessoa, né, enfim, de alguma forma se prejudique para que fique no teu nível, né? E ao invés de você pensar ao contrário, não, ela tá bem, então também vou pensar em alguma forma para que eu consiga ficar tão bem quanto essa pessoa. Então é mais ou menos essa a ideia. E a parte B, né? De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? E a resposta: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então aqui vai acabar vindo com mais algumas perguntas, mas a gente por hoje já rendeu bastante assunto. Quem quiser continuar, né, a gente parou na 465, né, tem mais algumas ainda nesse tema, que é um tema também bem relevante, né, e enfim, né, mais
uma sugestão para quem não conhece o Livro dos Espíritos, é uma obra, né, uma das 5 grandes obras, né, de Allan Kardec. Não, Allan Kardec fez mais, né, mais produções literárias importantes, mas os 5 livros mais famosos, né, o Livro dos Espíritos é um deles, que é um livro, né, que a gente sugere que todos leiam. Tem muita informação bem preciosa e que às vezes só uma leitura não basta, né? A gente aqui em casa já estamos na segunda leitura, a gente acabou já lendo em outros momentos e agora no nosso Evangelho no Lar a gente acaba já finalizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, agora estamos na sequência do Livro dos Espíritos para que a gente consiga, né, conhecer ainda mais a doutrina. Beleza, gente? Espero que tenham gostado da nossa reflexão de hoje. A gente, como sugestão, né, a gente pede para curtir a aula, né? Quem curtiu essa reflexão, se inscreva no canal também, né? Clica no sininho para receber essas notificações de aulas novas, reflexões novas. Né? Toda quarta-feira sai uma nova online, né? A gente se comprometeu a fazer sempre para que a gente consiga transmitir esses conhecimentos, esses pensamentos positivos, para que todos nos mantenhamos em estado de evolução e de boas vibrações. Beleza? Um grande abraço, uma boa noite a todos e até mais.